Olá! Na videoaula de hoje nós vamos começar a falar de cortes. Os cortes são uma técnica de desenho prevista em norma que auxilia na visualização e representação de diversos objetos, projetos, desenhos que a gente queira representar. Os cortes então vão ser usados quando o objeto que a gente está representando possui algum detalhe interno que não é possível representar de maneira correta e precisa sem tirar da frente alguma parte desse objeto. Então é feito um corte nele para visualizar alguma coisa interna. Nesse objeto aqui, a gente vê que esse detalhe aqui interno no objeto ficaria muito difícil de mostrar se não fosse fazendo um corte para poder mostrar aqui o detalhe interno. Os cortes eles são representados de uma maneira semelhante ao das vistas. Então é feito o corte em uma das vistas para que apareça partes internas. Esse corte, ou esse desenho novo que é gerado com corte, é mostrado ortogonalmente, substituindo ou acrescentando uma vista no conjunto de vistas que representam o objeto. A gente representa o corte também através de um plano de corte. Esse plano de corte é exatamente o plano que está cortando o objeto, ou seja, a partir deste plano que é representado no objeto, a gente retira uma parte dele e mostra o que está ortogonal a esse plano. Nessa figura aqui abaixo, a gente vê dois cortes, o corte A e o corte B. O corte AA ele está representado aqui nessa imagem. Então, o plano de corte é mostrado aqui e aqui eu tenho a imagem cortada. Da mesma forma, o corte BB está representado aqui. Então, eu tenho ele mostrado aqui o plano de corte onde está passando e aqui mostrado a superfície cortada. Os planos de corte, então, vão dividir a figura em duas partes. Uma delas vai ser retirada para que possam ser mostrados detalhes internos da figura. Os cortes são, então, uma operação geométrica que vai ser utilizada para mostrar partes não visíveis do objeto. E eles podem ser usados para várias funções, como, por exemplo, para mostrar perfis de terreno, mostrar a composição do solo, para mostrar mecanismos de máquinas, objetos, montagem de dispositivos, encaixes. É muito comum também usar cortes para mostrar detalhes de estruturas, de edificações. A própria edificação em si, na arquitetura se usa muitos cortes. Vai servir também para mostrar características específicas de objetos, de produtos, de montagens. Em outras áreas também, como na área biológica, para mostrar a estrutura de plantas, serve também para a estrutura óssea na área medicinal. Então, a representação por corte ela é comum em várias áreas e é muito usada por qualquer um que precise representar graficamente alguma coisa. Então, a gente tem aí alguns exemplos de representação por corte. Um exemplo esquemático aqui da composição de um terreno. Aqui um corte de um terreno muito comum na área de arquitetura e engenharia, que vai mostrar aí o que precisa ser retirado de solo, o que precisa ser aterrado. Isso é feito através de um corte, um perfil do terreno. Para engenharias também é muito usado nas sondagens, para mostrar a composição do solo. Na área mecânica e até aeroespacial, a gente vê aí uma cápsula bem detalhada, que é mostrada em corte, e aí é um corte já em perspectiva, mostrando a parte interna de toda essa cápsula. Como eu falei na arquitetura, também é bem comum usar cortes, a própria planta, que é comum de ver em qualquer desenho de arquitetura, ela é um corte horizontal, que é feito a uma determinada altura, é retirada então a parte de cima e mostrada apenas a parte de baixo. É comum também na arquitetura utilizar cortes verticais, corte transversal, corte longitudinal, são desenhos muito utilizados para a representação de edificações e estruturas. De novo, na área mecânica, na área de peças, também é bem comum a utilização de cortes. A gente vê aqui uma peça hidráulica e ela está sendo cortada por esse plano aqui, que passa esses dois pontos. Aqui está a representação dela em corte, que é o corte AA, e aqui uma perspectiva da peça cortada. A gente viu aí que a gente vai ter vários tipos de corte. Um deles é o corte total. Corte total é quando o plano de corte atravessa totalmente a peça. Então ele corta a peça de fora a fora, como a gente vê aí na figura ao lado. O corte total normalmente acontece paralelo a uma das vistas,
e perpendicular à outra. Ou seja, a gente pode ter um corte total na vista frontal, que é quando o plano de corte ele vai ser perpendicular à vista superior e vai ser paralelo à vista frontal. Então a gente vai ter parte da vista frontal retirada para mostrar algum detalhe na parte posterior a ela, como está mostrado aí na figura. Nesse caso, o corte vai ser representado assim dessa forma. Ele vai ser mostrado em uma das vistas, nesse caso ele está mostrado aqui na vista lateral, e ele substitui a vista frontal, já que é um corte na vista frontal. O corte pode acontecer também na vista superior. Nesse caso, então, o plano de corte vai ser paralelo à vista superior. Então, ele vai ser retirado uma parte da vista superior para mostrar o detalhe abaixo dela. E aí, nesse caso, o corte AA é representado aqui na vista frontal, ele está apontado para baixo, e o corte substitui a vista superior. O corte pode ainda ser representado na vista lateral esquerda ou direita. Nesse exemplo aí, nós vamos ver ele representado na vista lateral esquerda. Então, de novo, ele é paralelo à vista lateral esquerda, é retirado então uma parte da vista lateral, mostrado o que está para trás do plano de corte. Nesse caso, então, a vista a ser substituída é a vista lateral esquerda, substituída pelo corte. Em uma das outras vistas é colocada a representação de onde está passando o plano de corte. Outro tipo de corte é o meio corte. O meio corte acontece quando o plano secante ou plano de corte não atravessa a peça inteira, deixando parte dela sem o corte. Nesse caso, é mostrado na figura tanto a parte interna quanto a parte externa. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma peça simétrica, ou seja, a partir de um eixo ela é igual para os dois lados, e aí em um único desenho eu consigo mostrar internamente da peça através do meio corte e a parte externa da peça como se fosse à vista. O uso do meio corte vai permitir então que a gente, num mesmo desenho, tenha tanto o corte quanto a vista. Esse meio corte, então, ele deve ser usado apenas em peças simétricas, que possuem dois lados iguais, pois um lado do desenho vai mostrar a peça de uma forma e o outro lado do desenho vai mostrar a peça de outra forma, ou cortada. Mais um tipo de corte é o corte parcial. No caso do corte parcial, é quando a gente precisa mostrar internamente uma peça apenas em um pedaço dele, e isso já vai ser suficiente para representar de maneira precisa o que a gente quer mostrar dessa peça. O corte parcial, então, vai poder ser usado em peças não simétricas e ele vai mostrar um pedaço bem específico da peça. Então, nesse corte, a gente vai demarcar a área que a gente quer cortar e esse pedaço vai ser mostrado em corte. Para demarcar isso, a gente precisa, então, de uma linha de ruptura, que seria a linha que demarca a partir de onde a peça está cortada. Essa linha de ruptura pode ser feita à mão ou pode ser a linha que tem essa simbologia que a gente já viu lá nos tipos de linha descritos pela norma. Um outro tipo de corte é o corte composto ou corte com desvio. Eles são utilizados quando a peça não é simétrica e possui detalhes que são desalinhados. Então eu posso variar os planos de corte para que os planos de corte passem em posições que mostrem melhor os detalhes da minha peça. Nesse caso aqui, então, o corte A começou nessa posição e ele desviou para essa posição. A primeira posição dele era para mostrar o detalhe desse furo, como está mostrado aqui no corte. E ele depois desviou para o eixo da peça, mostrando essa abertura aqui. Se o corte tivesse passado apenas no eixo da peça, nenhum desses dois furos ia aparecer. Então ia ser preciso fazer outro corte, ou então a peça não ia ser mostrada de maneira eficiente. Num corte composto, a gente pode utilizar quantos desvios a gente precisar, desde que esses desvios sejam mostrados corretamente no desenho das vistas ou da perspectiva. Nesse caso aqui, o plano de corte tem dois desvios, formando três posições diferentes do plano de corte. Essa posição 1 mostra o detalhe desse furo. Depois a posição 2 mostra o detalhe desse segundo furo aqui,
e a posição 3 vai mostrar o detalhe dessa abertura na peça. Em vista, o corte vai ser representado assim: o primeiro plano, o primeiro desvio, o segundo desvio e a vista frontal vai ser substituída por esse corte. Planos de corte do corte composto não precisam necessariamente ser paralelos ou perpendiculares entre si. Eles podem ser inclinados de acordo com a posição da peça. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma peça oblíqua, ou seja, ela tem um desvio aqui que não é um ângulo de 45 graus. Nesse caso, eu posso desviar o meu corte para que a gente simplifique e mostre de maneira mais precisa a vista. Nos desenhos que a gente viu agora, a gente viu várias representações de desenhos de corte. Essas representações elas são organizadas por regras. Essas regras são normalizadas pela ABNT, na norma 10.067. Essa norma vai dar as regras gerais, então, de como representar projetos em corte. Vamos ver agora as principais delas. A representação da vista cortada vai compreender a superfície do plano de corte e tudo o que tiver além do plano de corte. Só que pela norma, a porção da peça que foi retirada, ela não pode ser omitida das demais vistas. Ela vai ser omitida apenas da vista que vai se chamar corte a partir de agora. Todas as áreas que forem diretamente cortadas pelo plano de corte, que são as faces que vão ficar encostadas nesse plano de corte, elas são representadas achuradas. Também é recomendado que os planos de corte, sempre que possíveis, passem pelo eixo de simetria da peça. Isso facilita a leitura dos desenhos. E aí essas superfícies de corte, ou seja, onde o plano de corte realmente encontra a peça, elas são sempre representadas por linhas contínuas, no mesmo peso das linhas de contorno da peça, por linhas de traço misto ou então pelas linhas de ruptura, no caso de cortes parciais. Um outro elemento muito importante para a representação dos cortes é a linha de corte. A linha de corte é aquela que vai mostrar em uma das vistas por onde está passando o corte da peça. Normalmente, o corte vai ser perpendicular a uma das vistas. É nessa vista que se posiciona, então, a linha de corte. E a linha de corte tem as seguintes características. Ela vai servir, então, para assinalar o posicionamento do plano de corte na vista mais adequada. Ela representa, então, esse plano de corte através de uma linha traço-ponto. Ela vai ter também um traço mais grosso nas extremidades e também em todas as mudanças de direção. Além disso, nas extremidades, ela vai ter setas indicando para que lado o plano de corte está virado, ou seja, para que lado a vista vai ser representada nesse plano de corte. E junto dessas setas vão aparecer as letras que vão indicar qual o nome desse corte, para que seja fácil identificar a relação entre o plano de corte que está sendo representado por essa linha e a vista que vai receber esse nome. Outra característica importante na representação dos cortes são as achuras, que é o elemento gráfico que vai marcar a posição onde o plano de corte encostou na peça, representando então as partes maciças da peça que foram cortadas. As achuras são linhas finas, paralelas entre si, de espaçamento contínuo, e elas são normalmente desenhadas a 45 graus de uma extremidade da área cortada ou do eixo de simetria dessa área. É muito importante que essa linha nunca seja paralela ou perpendicular a um dos lados dessa área, para que a achura não passe a confundir o desenho. Muitas vezes, alguma informação de texto ou cota podem interferir nas achuras. Nesse caso, apaga-se a achura naquele ponto para que outras representações hierarquicamente mais importantes do desenho possam aparecer com mais clareza. Outra regra importante é que as achuras de uma mesma peça devem sempre aparecer na mesma direção. Isso porque, quando se representa duas peças se encaixando, pode-se usar a direção da achura para diferenciar uma peça da outra, como está mostrado aqui. Essa peça aqui encaixando nessa segunda peça, ambas estão cortadas, e aí para diferenciar essa face da peça aqui, que foi cortada, dessa outra peça aqui que também foi cortada,
muda-se a direção das achuras. As achuras podem mostrar também diferentes materiais em um projeto. A norma, inclusive, define os mais comuns, como ferro, aço, madeira, etc. Bom, essa aí é então a representação dos cortes. Vamos ver agora a representação das seções, que são muito parecidas com os cortes, com uma pequena diferença. No caso da seção, ela vai servir para destacar uma parte específica da peça, já que a seção ela é resultado da interseção do plano de corte com a peça que está sendo representada, ignorando tanto o que vem antes quanto o que vem depois do plano de corte, destacando somente a seção de encontro do plano de corte com a peça. Então, nesse exemplo aqui, se a gente passa o plano de corte nessa posição, o resultado da seção é simplesmente este pedaço aqui. A representação é bem parecida com o corte. Linha de corte, seta, o nome da seção, só que o desenho dela vai ignorar a parte de trás. Se fosse um corte, apareceriam esses outros detalhes da peça que nós não estamos mostrando na seção. As seções são geralmente perpendiculares à peça, elas nunca possuem interrupções e são sempre achuradas. O desenho das seções são geralmente feitos fora do limite da peça e, quando assim, a borda dessas seções é feita com um traço mais grosso, para mostrar o limite da seção. Quando for necessário, não estiver claro no desenho, a representação do plano de corte para uma seção é feita da mesma forma que a gente faz a representação no corte. Para entender melhor essa diferença, vamos tomar por base esse exemplo. Então aqui a gente tem essa peça tridimensional e o plano de corte passando bem no eixo dela. Então a gente tem aqui o corte AA no eixo da peça. A representação do corte seria feita dessa forma. Então eu vejo aqui a superfície cortada, aqui está o eixo da peça, e eu estou vendo aqui essa parte branca, limitada por essas linhas, tanto na altura quanto na base, o fundo da peça. Essa parte curva está aparecendo aqui. Já a seção ela é representada dessa forma aqui. Eu não vejo mais essa parte aqui de cima, já que a seção só representa a parte que foi efetivamente cortada pelo plano de corte. Bom, essas são as regras de representação de cortes e seções. Vamos agora, no próximo vídeo, ver como que a gente produz um desenho de corte a partir de uma perspectiva ou de vistas ortogonais. Até lá!